Você já esteve perdido, se perguntou qual que é o próximo passo depois de terminar o projeto arquitetônico, quem que é o executivo que vai entrar primeiro, para quem manda o projeto estrutural, elétrico, hidráulico? Fica aqui que eu vou explicar nesse vídeo quais são as etapas de projetos executivos compatibilizados. Eu sou o Felipe Soares e esse aqui é mais um vídeo do Engiplificando, o canal onde eu ensino a você compatibilizar de uma forma assertiva projetos e obras e assim você vai evitar erros e revisões em projetos e obras, otimizando muito mais o seu tempo, tanto na execução quanto na elaboração do projeto. Vamos lá? Bom, etapas dos projetos executivos, né? Dos executivos. A importância de você saber a sequência é principalmente você saber conceber o projeto e já entender quem é o próximo que vai receber a informação. Então, a sequência ela ajuda você a desenvolver ali um feeling para você estar criando o seu projeto e também ajudando o próximo que vai ler seu projeto. Não apenas para a prefeitura, não apenas para ir para a obra, mas também para desenvolver os projetos complementares e os executivos que vão auxiliar e muito, além de serem fundamentais para a execução da obra. A gente tem aqui que atentar aos impactos que esses projetos vão causar uns nos outros. Por vezes, nós desenvolvemos um projeto arquitetônico e achamos que ele é o mandatório e que ele é o ponto de partida e o final. Não existe um meio entre um projeto arquitetônico pronto e a execução da obra. Na verdade, existe. Essas adaptações técnicas ocorrem ao longo do desenvolvimento dos outros projetos executivos e os complementares. Eles abastecem, né, o projeto arquitetônico, abastecem as informações necessárias que devem ir para a obra. E sim, ocorrem adaptações quando você tem um projeto que não é pensado corretamente. Mas fica tranquilo que aqui no canal sempre estou divulgando assuntos relacionados a obras e projetos. Isso vai te ajudar e muito a otimizar os seus projetos e suas obras. Bom, uma vez que você faz essa análise, né, verifica certinho, sabe a sequência, desenvolve um projeto, vê os impactos que um pode causar no outro, isso faz com que você otimize o tempo do seu projeto. Porque uma vez que você desenvolve já sabendo, já tendo a noção das interferências que pode acontecer, você já antecipa isso, você já indica e já contempla isso no seu projeto, para que isso seja feito de uma forma muito mais rápida. E também precisa ser feita a verificação, né, da comunicação entre os projetos. Essa comunicação ela deve ocorrer de uma forma multidisciplinar. Quem desenvolve o projeto elétrico deve conversar com quem faz o projeto hidrossanitário. Quem desenvolve o estrutural precisa analisar caso de vida, né, fundação de estrutura, deve ter uma conversa entre os dois, deve ter conversa entre o elétrico com o hidráulico, com o estrutural, com o arquitetônico, ou outro projeto que venha também fazer parte, como um projeto de automação, como um projeto de aspiração central, projeto de piscina também, é um projeto específico, geralmente é uma empresa especializada que faz a parte da piscina. Então temos tudo isso que devemos levar em consideração na hora de ver as etapas dos projetos executivos. O que é comum ser feito, né? De uma forma um pouquinho irregular, né? Você finaliza o projeto arquitetônico, você encaminha para os outros profissionais e acha que a plataforma BIM, quando você utiliza, ela resolve. Porque o que acontece aqui? O projeto arquitetônico, uma vez finalizado, você acha que ele já tem todas as informações necessárias para ir para a obra e ser executado. Não é bem assim. Você vai entender que o primeiro projeto que é verificado em obra é o projeto de fundação, certo? É um projeto de topografia, o projeto que você precisa verificar, tirar as medidas em loco, lá no campo, fazer a limpeza do terreno, é seguir a sequência exata de uma obra, né? Como é feito isso na obra de verdade. Então, você finaliza o projeto arquitetônico, acha que as informações estão suficientes e você manda para os outros profissionais fazerem os projetos de cada um, elétrico, estrutural, hidrossanitário. E aí, você espera que eles façam os projetos,
sem modificar nada no projeto arquitetônico. Caso haja alguma modificação, ocorre aquele tipo de atrito. Não é para ter esse tipo de atrito. Na verdade, quando um projeto estrutural precisa ver algum tipo de verificação, precisa fazer alguma modificação, isso é essencial para o bom funcionamento da obra. Às vezes ele está dando dicas, ele está dando algumas especificações ali, né? Precisa ser levado em conta a geometria da estrutura, o dimensionamento, o pré-dimensionamento foi verificado que não ocorreu alguma coisa certa, talvez precisasse modificar. Isso tudo impacta no bolso do cliente, porque uma vez que você desenvolve um projeto que ele precisa de uma estrutura muito robusta, ele precisa de umas tecnologias mais evoluídas, como protendidos, né? Algum tipo de pré-moldado especial, isso encarece o custo da obra. E o cliente, por vezes, acaba recebendo esse valor, né, essa parte desse valor para ele pagar na obra, já lá na obra, quando as coisas já estão acontecendo. Imagina ele negar esse tipo de investimento e aí precisar revisar todo o projeto. Aposto que acaba sendo uma baita dor de cabeça e uma coisa que você não queria que acontecesse. Então, depois de você finalizar o projeto arquitetônico, encaminhar para os profissionais, também ocorre um erro muito comum, que é achar que a plataforma BIM resolve, que as ferramentas que nós utilizamos resolvem todos os nossos problemas. Elas são essenciais e são ótimas ferramentas para otimizar nosso tempo, para ajudar, né, a gente a visualizar o projeto, a tirar algum tipo de dúvida, a desenvolver o projeto, elaborar o projeto, desenvolver cortes, trabalhar com todo esse tipo de, de, de questão, né, mais praticidade para elaborar o projeto. Claro, ele tem lá as suas as famílias inteligentes, né? Você tem questões de otimização do projeto. Porém, a interface de um com o outro, você precisa analisar o tipo de programa que você vai usar, identificar os profissionais que trabalham com programas e fazer a interface. Às vezes você tem que exportar com um arquivo-chave, né? O IFC, que é um arquivo, digamos assim, uma linguagem universal para trabalhar com todos os softwares que existem ali na plataforma BIM. Não é só o Revit que trabalha com a plataforma BIM. Às vezes a gente associa erroneamente o Revit ao BIM, sendo que o Revit é uma marca que sim, ele tem um grande peso no mercado, porém ele não é o único, né? E não é ele que carrega ali o BIM como sendo o mandatório. Ele é um dos mais famosos, mas você tem diversos outros projetos. Tem projetos que são os dimensionamentos, como o K-Builder, você tem outros projetos, outros programas, perdão, que também auxiliam ali na parte das ferramentas e muito. Então, atente a isso, não são os programas que fazem os projetos. Eles são ferramentas e nós que importamos as informações que estão na nossa cabeça para o programa. O programa não pensa por nós. Então, fica aí essa dica. Uns erros comuns que acontecem, por exemplo, a obra sofre impactos de falta de compatibilização. E muito. Quando você não tem um projeto que ele está compatibilizado, está alinhado certinho. Às vezes você desenvolve um projeto, tudo na plataforma BIM, cada um faz lá a sua parte, tudo certinho, porém um ou outro acaba ficando de fora, né? E por vezes, por você só contar com projetos BIM, só contar com a plataforma BIM para fazer a solução, você acha que se ela não indicou erro, não haverá erro na obra. Só que na hora da obra, a execução ela é feita numa etapa que você precisa seguir os projetos, que são os projetos de forma cronológica. Você pega o projeto de fundação, começa a executar, depois você segue sempre o projeto de estrutura para ir executando, o topográfico para te dar as marcações certinhas, os eixos, né, da obra, tudo isso. Então, na hora que você, se em algum desses projetos não tiver contemplado ou a compatibilização não estiver 100%, ele acaba tendo algum tipo de problema na obra e isso causa impactos, porque uma vez que você já faz a execução, depois, tardiamente, você identifica algum tipo de erro e isso vai parar no bolso do cliente. Então, tenha atenção a essas questões. Informações importantes não são percebidas também. São questões, por exemplo, de projetos específicos, passagens de tubulação que deveriam estar no projeto de estrutura e não estavam, ou então algum tipo de projeto que ficou ali, seja projeto de ar-condicionado, um projeto específico, e aí ele acabou ficando de fora, e então você teve esse problema que você executou e depois você vai precisar fazer algum tipo de passagem na estrutura
dessas instalações. Isso acaba prejudicando a obra. Programa não te dá a solução. É o que eu disse sobre o programa ser uma ferramenta, não ser ali o meio, o início, o meio e o fim, né, do projeto e da obra. O programa ele te auxilia muito, otimiza muito o seu tempo, mas ele não vai dar solução em caso de identificar algum tipo de impacto, de inconformidade que ele encontrou ali no projeto. Ele não te dá a solução. Ele apenas avisa que há algum erro e você precisa chegar na solução. E o mais interessante, o mais importante é você ter a cabeça para projetar já com uma cabeça, com uma pegada mais de compatibilização, que isso faz você ver que não vai ter nenhum tipo de erro. Na hora que você faz a concepção, você já identifica ali, sabe como funcionam as disciplinas, é muito mais fácil de você desenvolver o projeto sabendo como são as outras disciplinas, porque aí você não tem esses impactos, essas interferências de um com o outro. Você perde tempo revisando, né? É um erro muito comum quando você faz o seu projeto e aí você passa por uma disciplina, a disciplina identifica que existe alguma inconsistência, precisa modificar, devolve para você essas diferenças ali, né, essas inconsistências, e você precisa refazer ali o projeto, algum detalhe que você pensou, algum detalhe que você havia avisado para o cliente que seria daquela forma e no fim não vai ser. Então essas coisas você precisa estar sempre alinhando e se atentando a essas questões. Você acha que a obra dará conta da questão? Eu acho que é um dos erros mais comuns que acontecem quando você finaliza um projeto, você manda ele para frente e acha que a pessoa que vai estar executando a obra vai ter domínio total sobre o projeto, ela já entende aquilo e já executa. Se você quer um projeto, o seu projeto, saindo do papel da forma mais otimizada possível e garantindo que o seu projeto vai ser executado do início ao fim, né, do conforme você projetou, faça um projeto bem feito, um projeto compatibilizado, um projeto ali com as interfaces com as outras disciplinas, todas elas se comunicando, porque isso vai garantir que o projeto seja seguido na linha. Se você não desenvolve um projeto dessa forma, a equipe da obra pode ser que ela acabe ali tendo algum tipo de problema em alguma das disciplinas, e isso vai impactar no final. Seja uma disciplina de automação, seja uma disciplina da parte de estrutura, ou então da parte de arquitetura, você não coloca os detalhes necessários no projeto, então isso vai acabar gerando um certo problema durante a execução. Outra questão é, qual é o primeiro projeto que você vai executar? A gente sempre faz o projeto arquitetônico, né, sendo o primeiro projeto da construção. Ele é o projeto que está sempre na linha de frente com o cliente, é o projeto que você vai sentar, vai fazer a coleta de briefing, vai ver o escopo, né? Você vai ver o que é necessário, o que o cliente precisa para você desenvolver o projeto nas condições perfeitas para ele. Só que você precisa entender, e eu gosto de trazer aqui, outros dois projetos importantes que a gente coleta. Um, na verdade, é o relatório de sondagem e o outro é o projeto de topografia, que é o levantamento plano e altimétrico. Eu sempre trago isso aqui porque ele dá um norte para você executar o projeto arquitetônico. Na verdade, ele desenvolve e te traz informações, né, do terreno, e ele te ajuda a desenvolver o projeto arquitetônico em função disso, para que não tenha nenhum tipo de atribuição errada ali durante a concepção arquitetônica. Eu já disse em outros vídeos aqui quais são os impactos da sondagem, o que ela pode causar no projeto arquitetônico, quando ela não é levada em conta, né? Ela não é só para a parte estrutural, ela também é para a parte de arquitetura. E o projeto de topografia, que é o levantamento planeal altimétrico, ele é importante para você ter ali a marcação correta do terreno, para você ter as curvas de nível, para você saber quanto que vai ter de corte, de aterro do terreno, também para indicar outros projetos, principalmente o estrutural na parte de fundação, você saber qual que são os níveis da fundação que você vai trabalhar, se vai estar todo mundo no mesmo nível, quanto de terra você precisa colocar. Então essas informações são importantes. Então eu gosto de trazer antes do projeto arquitetônico essas duas dicas aqui, sondagem e topografia, para vocês estarem sempre prestando atenção. Importante passar isso para o cliente. O cliente acha que, meu terreno está plano, não preciso de nada. Eu já peguei terrenos que você acha que está plano e quando você vai ver, você tem ali 3 metros de desnível no terreno, né?
de um lado para o outro, o cliente queria deixar tudo plano, e no fim, na parte do fundo, teve que fazer um muro de contenção, que não estava previsto inicialmente. Então, você passa isso para o cliente, explica certinho, você não quer fazer a parte de topografia, mas você explique ao cliente quais são os impactos que isso pode causar. Então, quanto à sondagem, eu já deixei um vídeo aqui no meu canal a respeito da sondagem em específica, quais são as vantagens, que só existe vantagem, né? E principalmente quais são as desvantagens, os problemas que você vai enfrentar se você não fizer a sondagem, tá ok? Então, o primeiro passo seria o projeto arquitetônico e depois a gente passa para os demais projetos. Bom, o projeto arquitetônico foi aprovado, certo? Guarde sempre essa informação. Ele foi aprovado não significa que ele não irá mudar. Eu não digo mudanças grandes, né? Mas o projeto arquitetônico foi aprovado perante o cliente, porém deixa bem claro para o cliente. Agora, com o arquitetônico, nós temos aqui a concepção, né? A ideia do que estava na cabeça do cliente, da cabeça do arquiteto, juntou os dois universos ali e desenvolveu o projeto arquitetônico. Dali, ele vai passar para os demais projetos, projetistas, os responsáveis, os engenheiros ali, que vão estar desenvolvendo os outros projetos. Ah, é importante desenvolver os outros projetos? Eu já fiz também um vídeo relacionado a isso, sobre a importância dos demais projetos. Se você quer segurança, otimização, se você quer economia de obra, esses projetos são fundamentais, principalmente para o desenvolvimento e execução das obras. São projetos que nos dão o norte e nos garante trabalhar ali sempre com segurança e também não ter nenhum tipo de erro durante a execução. Então, o projeto aprovado, a gente passa para o arquitetônico executivo, o estrutural, o elétrico e o hidrossanitário. Todos esses vão começar juntos. Porém, vou trazer aqui informação bem importante. O projeto estrutural é um projeto que, se você for escolher entre eles qual deveria ser o primeiro a começar, se você tem uma margem ali no cronograma para fazer isso, opte pelo estrutural, porque ele é o projeto que vai te trazer mais impactos caso haja algum tipo de modificação, algum tipo de pré-dimensionamento que ele precisa impactar ali na arquitetura. O projeto que mais precisa estar alinhado com a arquitetura é o estrutural, por conta de pré-dimensionamento. Às vezes você faz um projeto arquitetônico utilizando ali umas formulinhas básicas, porém na concepção, na análise global, que é o que o projeto estrutural vai fazer, ele verifica que precisa de algumas modificações. Então, o projeto estrutural ele é muito importante para você começar por ele. Depois a gente vem com os outros, elétrico e hidrossanitário, que junto com o estrutural, trabalhando ali junto, eles também causam impacto na parte da arquitetura. Mas eu vou explicar aqui certinho, um por um. O projeto arquitetônico executivo, né? Na verdade, são todos os projetos, depois que você terminou o seu projeto, que provavelmente ele vai para a prefeitura, foi aprovado pelo cliente. Então, você entra ali com as montagens das folhas de detalhamento, você entra com a esquadria, revestimento, forro, luminotécnico, marmoraria, marcenaria, telhados, fachadas, enfim. A parte de interior também pode entrar aqui como projeto de interior. É interessante estar trabalhando isso aqui. Aí entra as maquetes 3D, entra tudo certinho. Não passa, depois que finalizar tudo isso aqui, você pensar em passar para os outros, né? Não. Você terminou o arquitetônico básico, você vai começar a desenvolver o arquitetônico executivo, o estrutural, o hidrossanitário e o elétrico, todos eles juntos. Dando sempre atenção ao estrutural, tentar começar um pouquinho antes, porque o estrutural pode lançar umas pré-formas, já vou explicar para vocês o que seria isso. Então, aqui no executivo de arquitetônico, sempre está trabalhando com as esquadrias, os revestimentos, forros, né, todos eles. A importância de você alinhar esses projetos com os demais que estão por vir aqui é justamente a parte da geometria, né, e os impactos que eles vão causar nestes daqui. Vamos explicar por quê. No caso do projeto estrutural, a gente tem que analisar a arquitetura, né? Receber a arquitetura, limpa o projeto arquitetônico, extrai as informações que precisa, faz o tratamento, começa a fazer um né, uma concepção estrutural. Essa concepção estrutural você vai fazer o lançamento, eles fazem, na verdade, o engenheiro civil ali de estruturas, ele vai fazer a concepção das formas, né, forma pilar, onde dá para descer pilar, onde dá para fazer as estruturas, começa a fechar os pórticos, os panos de laje, começa a fazer tudo isso dentro do projeto.
Aqui começa a entrar um pouquinho a parte dos impactos na arquitetura, né? Ele tenta fazer o máximo dentro da arquitetura que a arquitetura desenvolveu. Na hora que ele vai pré-dimensionamento, né, que ele faz essas análises ali, ele faz um pré-dimensionamento em cima da concepção estrutural. Se deu tudo certo no pré-dimensionamento, ele vai para a verificação. Ali ele faz a verificação de todos os elementos que ele colocou. Fazendo a verificação da parte da geometria, das seções dos elementos, caso haja algum problema, ele volta para a concepção estrutural e faz algumas modificações. Aumenta a seção de viga, aumenta a seção de pilar, faz algumas alterações. Ele precisa fazer ali uma análise global da estrutura e fazendo esse jogo da estrutura, ele consegue fazer as corretas adequações, certo? A concepção estrutural está alinhada à parte da arquitetura também, qual que é o partido arquitetônico, se já existe uma concepção, por exemplo, de alvenaria estrutural, precisa ser projetada a arquitetura com a parte estrutural já prevista. Se for de estrutura convencional, que é viga, pilar, né, concreto armado, você verificar os espaços também da parte da esquadria. Aqui entra esses detalhes de impactos, né? Quando você faz o projeto estrutural, sempre atente-se às interferências que ele vai causar em vãos de janela, vãos de porta, né? A parte do pilar, o que vai ficar à mostra, as espessuras de parede que você tem para fazer ali, ou esconder o pilar e tudo mais. Beleza. Faz as verificações, depois você vai para a parte do detalhamento. A verificação para o detalhamento entra aqui a parte de armadura, que é feito também na parte do programa estrutural. O detalhamento vai verificar as armações e pode acontecer erros nessa fase. Então, eles fazem toda a verificação de novo da concepção estrutural. Então, é sempre uma questão de fazer concepção estrutural, verificar e detalhar. Essa parte da estrutura é feita nessa etapa. Recebe o arquitetônico, faz as análises, faz um faz uma concepção arquitetônica, né? Perdão, faz uma concepção estrutural do projeto, né? Desenha as formas, faz o pré-dimensionamento, faz a verificação. Deu problema, volta para a concepção e modifica de novo. E vai avançando. Até ir para a parte do detalhamento. Terminou o detalhamento, onde saiu as armações, tudo certinho. Se teve algum problema, modifica tudo de novo. E aí, essa etapa tem que ir alinhando com a arquitetura. E vai fazendo as modificações. Porque, por vezes, a arquitetura pode desenvolver ali uma concepção arquitetônica que acaba meio que não tendo uma resistência do material adequada, né? A gente tem ali na hora de fazer os cálculos certinho, acaba não sendo o ideal e precisa fazer algumas adaptações. Então, tenha em mente que a arquitetura pode ser um pouquinho ali modificada em função disso. Tudo isso por quê? Mas tem obras enormes, né, que os projetistas desenvolvem tudo mais e fazem daquele jeito, panos finos, né, e tem ali lajes lisas e tudo mais. Tá, mas você precisa ver se vai caber no bolso do seu cliente todo esse tipo de estrutura, porque elas são estruturas caras, são materiais e tecnologias caras de serem aplicadas numa obra convencional, entendeu? Então tenha isso em mente. Fazer essa análise aí, essa pesquisa também é importante. Depois do projeto estrutural, a gente tem o projeto elétrico. Aqui a gente faz a mesma coisa, analisar a arquitetura, né? Aqui a gente pega a planta da arquitetura e faz o lançamento dos pontos. Aqui a gente lança os pontos de utilização, né, de consumo de energia, da parte de iluminação. É interessante puxar um gancho aqui para projeto de luminotécnico com projeto elétrico. É interessante fazer essa análise porque, por vezes, existem questões ali de iluminação da parte externa, iluminações específicas na parte da fachada, iluminação de forro de gesso. Isso é interessante você estar alinhando. Então, voltando um pouquinho para a parte dos projetos, é interessante você começar dos projetos arquitetônicos executivos, o projeto tanto de forro quanto de luminotécnico, porque o luminotécnico vai ajudar a abastecer o projeto elétrico. Para a parte de fazer dimensionamento tudo certinho, é interessante porque ele influencia diretamente no projeto elétrico, entendeu? Então aqui a gente faz o lançamento dos pontos, depois a gente vai para a passagem dos eletrodutos. Aqui é interessante analisar o projeto estrutural. Então, você tem a análise do projeto arquitetônico, depois você vem com o lançamento dos pontos, verifica também o executivo do luminotécnico nessa etapa. Depois você vai para o projeto depois você vai para o projeto estrutural, onde você verifica o lançamento de eletrodutos, verifica onde é interessante fazer as passagens, você verifica ali com o arquitetônico sobre as esquadrias, não afetar as esquadrias
a fazer toda a passagem por meio que não impacte nas outras disciplinas, né? Aí depois passou tudo isso, você faz a montagem do circuito, dimensiona toda a rede elétrica e faz o detalhamento final, que é onde são as pranchas emitidas. Então aqui você vê que entra arquitetônico, o executivo da parte de luminotécnica, um projeto estrutural também, pode ser a parte preliminar de forma, né? A parte ali do pré-dimensionamento já dá uma ajudada. Aqui está a interface e projeto elétrico com os demais. Temos também o projeto hidrossanitário, também seguindo a mesma linha de raciocínio. Ele vai analisar a arquitetura, vai fazer o lançamento dos pontos de consumo tanto de água quente ou fria, né? Se você opta por água quente. Aqui você já tem que verificar qual que é a metodologia que você vai usar de água quente, se você vai usar aquecimento de passagem, se você vai usar resistência, né? Se você vai usar chuveiro elétrico, então você tem que alimentar o projeto elétrico. Então você já começa a ver que eles já estão todos ligados. Você vai fazer a passagem da tubulação. Então, quanto o projeto elétrico precisou da estrutura para fazer a passagem de eletrodutos, que é importante isso, aqui também vai precisar, principalmente para você fazer a locação dos furos, locação de shafts. E neste ponto é importante você alinhar com o projeto arquitetônico onde estão as passagens, por onde é melhor fazer os desvios até o tubo de queda, do tubo de queda para a caixa de inspeção e da caixa de inspeção para a rede de tratamento, seja ela uma rede da concessionária parte pública ou então tratamento de esgoto interno na residência, né? Então você faz essa passagem da tubulação, o pré-dimensionamento, né, ali da concepção do projeto hidrossanitário, tanto a parte do abastecimento de água, né, quanto a parte do escoamento dos efluentes. Também pode entrar nessa questão um pouquinho o projeto de águas pluviais. Também é importante estar dimensionando, adaptando e fazendo ali a compatibilização arquitetônica e estrutural, para evitar que pegue algum tipo de viga e tudo mais. As tubulações de tubo de queda daqui são grandes, então prestem muita atenção, porque são diâmetros de 10, né, estou dizendo assim, diâmetros de 10 centímetros, né, 100 milímetros. São tubulações grandes, e elas não podem passar por dentro da viga. Então, a gente sempre foge às instalações hidráulicas das vigas. São instalações um pouco mais delicadas, ocorrem trincas, então é interessante a gente sempre estar prevendo shafts, essas passagens nas lajes, esses desvios, esses tubos de queda. Já também fiz um vídeo aqui específico sobre isso, falando sobre essa questão das passagens das tubulações por shaft. A gente faz a verificação, né, do dimensionamento e depois a gente faz o detalhamento das pranchas, tudo certinho, e libera essas pranchas. Então a gente vê que nós temos as interferências dos projetos. Por isso que eu disse que o projeto estrutural tem que começar um pouquinho antes, porque na hora que sai a pré-forma dele, ele já consegue alimentar os outros, elétrico e o hidrossanitário. Então os dois conseguem utilizar o projeto estrutural, que utilizou o projeto arquitetônico, todo mundo estando alinhado, você consegue ali fazer uma jogada com os projetos complementares e os executivos legal. E aí os projetos executivos arquitetônicos você consegue alimentar, principalmente o luminotécnico e o forro de gesso, você alimenta o projeto elétrico. O forro de gesso também tem influência no projeto hidrossanitário, principalmente para esconder tubulação, para esconder ali as manobras que ocorrem embaixo dos banheiros. Então, prevejam sempre essa parte no projeto arquitetônico. Tenha em mente que onde tem um banheiro no andar de cima, você precisa fazer o jogo de tubulação e fazer tubos de queda. E nada de passar no meio de estruturas. As estruturas precisam ser dimensionadas para isso. E tem pontos que são muito frágeis de você passar a tubulação. Principalmente se for uma tubulação grande, na vertical, numa viga. Isso é muito prejudicial para o elemento estrutural. Então, alinhe sempre essas questões com os projetos, ok? Aí você vê e houve uma revisão em projeto, né? Então, você já informa o cliente sobre o processo de revisão, como que é essa revisão, caso o cliente resolve mudar ali no meio, ainda está na fase de projeto, nada disso chegou na obra ainda, tudo isso é fase de projeto. Caso haja algum tipo de revisão e já partiu para a execução dos projetos executivos e os complementares, né, estrutural, elétrico, hidráulico, você precisa avisar o seu cliente que isso vai gerar um custo, porque o cliente só pode modificar a parte arquitetônica que ele tem ali o domínio com a comunicação com o arquiteto, né? O seu cliente quer uma sala ampla, se o cliente quer um quarto maior, se ele quer um lavabo aqui ou ali, né, acessos, enfim.
Essa questão, depois que bateu o martelo, é bom deixar bem claro que ele não pode modificar, e principalmente na época da obra. Qualquer tipo de modificação que ocorra ali vai impactar seriamente nos outros projetos e no andamento da obra. Informar os profissionais envolvidos, claro, se houver algum tipo de modificação na arquitetura, por mais que seja uma porta de lugar. Às vezes você colocou a porta no local onde havia pré-dimensionado um pilar, uma passagem elétrica e hidráulica, isso pode impactar os outros projetos. É só um exemplo que eu estou dando, a importância de você comunicar todo mundo e aí verificar os impactos que vai acontecer nos outros projetos, né? Nos demais projetos. Às vezes a gente faz pequenas adaptações. Ah, vou só aumentar a janela, vou só trocar uma porta de lugar, tirar um forro daqui, botar ali, mas isso pode afetar as outras disciplinas, porque as outras disciplinas elas acabam contemplando essas questões do projeto arquitetônico. Então, avise sempre se houve algum tipo de modificação. Aqui entra a compatibilização de projetos de forma errada, né? É você fazer só a verificação arquitetônica. Por que eu digo isso? Você faz a verificação do projeto arquitetônico, por exemplo, chegou o projeto, você recebeu o projeto estrutural, você olha, ok, nenhum pilar ficou fora, tá todo mundo dentro, beleza. Você recebe o projeto hidrossanitário, os registros estão onde eu considerei, você recebe o projeto elétrico, os pontos de tomada estão onde eu considerei, ok. Essa é uma forma errada, porque você não faz a compatibilização completa. Então, se você está fazendo isso, você está fazendo de uma forma errada. A compatibilização certa é você fazer verificação arquitetônica, estrutural, hidrossanitária e os demais projetos. Como que isso é feito? Você vai se debruçar sobre os projetos e você vai fazer análise de projeto estrutural com projeto elétrico, projeto hidrossanitário, projeto estrutural. Ah, mas eu utilizei plataforma BIM, ela faz tudo para mim. Perfeito, é uma ferramenta que vai te auxiliar a ter uma otimização nesse processo, mas você precisa analisar. Porque, por vezes, um projeto hidrossanitário prevê uma caixa de inspeção próximo a uma sapata, a uma fundação. E essa modificação, esse impacto, só vai ser visto lá na obra. Então, esse tipo de alteração, você precisa se atentar. Você não pode só tomar o arquitetônico como o projeto básico e dele você ir analisando os outros, porque os demais precisam também ser verificados. O projeto estrutural precisa ser verificado todas as passagens hidrossanitárias e também as elétricas. Às vezes existem tubulações de elétricas que são diâmetros grandes que estão previstos para passar dentro de viga. Isso não pode acontecer. Às vezes um programa ele permite esse tipo de passagem, ele permite esse tipo de coisa, e existe essa problematização, né? Essa questão que vai danificar durante a obra, vai atrapalhar a obra, vai gerar gastos, vai gerar estresse para todo mundo que está desenvolvendo ali, executando a obra. Então, a compatibilização você precisa olhar de uma perspectiva estrutural, de uma perspectiva elétrica, de uma perspectiva hidrossanitária e também os demais projetos. Quando você entra com um projeto de automação, por exemplo, o impacto do projeto de automação no projeto elétrico é gigantesco. Não é apenas você colocar um sistema inteligente e pronto, está tudo certo. Você precisa passar novos eletrodutos, você precisa fazer outras alimentações. Alimentar, se for persiana automatizada, se for porta automatizada, se for portão automatizado, né, temperatura de sauna, alguma coisa do tipo, iluminação. Você precisa prever essas passagens também. E isso tudo vai para a obra e é impactado na obra. A obra precisa começar depois que todos os projetos estiverem ok. E ainda assim, eles precisam ser verificados na obra, né? Compatibilizados corretamente. Fica aí a dica de ouro. As vantagens dos projetos compatibilizados, né, os executivos, eu não preciso nem dizer, que é uma otimização na execução da obra, né? Você antecipa todos os riscos que ocorrem ali, ou um risco que iria acontecer na obra, você já elimina ele ainda em fase de papel. Você elimina erros e revisões e você evita o gasto, principalmente gasto de cliente, né? Porque você está compatibilizando o projeto, você antecipa risco, você executa a obra no papel antes dela ir para o campo. Então, compatibilização é uma etapa que deve existir após o término de todos os projetos. Ver a comunicação entre eles, não se apoiar apenas em softwares, ferramentas de plataforma BIM, né? Que é o modelo estrutural ali de construção. Você não pode se apoiar nisso, porque são ferramentas que te auxiliam sim a fazer projetos de forma mais rápida, enfim.
Porém, eles não te dão todas as informações e você precisa garantir que esteja todo mundo alinhado. Porque qualquer tipo de problema que você for ver na obra, isso vai gerar algum tipo de prejuízo na obra. Ah, mas sempre desenvolveram projetos assim, sempre desenvolveram obras desse jeito, todo mundo termina o projeto arquitetônico e só desenvolve a obra com o projeto arquitetônico. É que você então nunca viu como que é um estresse numa obra e quais são os prejuízos e quais são os problemas que ocorrem numa obra se você faz e tem esse pensamento. É um projeto que não vai sair conforme foi projetado no papel. É um projeto que você passa autonomia para os encarregados da obra, né? Que às vezes não existem essa parte mais técnica, essa sensibilidade mais técnica, acaba colocando em risco a segurança da obra, em risco a segurança dos sistemas, né? Os sistemas, as instalações prediais não funcionam corretamente. Existem diferentes, inúmeros fatores que vão ser impactados, ok? Então, se você gostou do vídeo, deixa o seu like aqui. Inscreva-se no canal porque tem vídeo novo todas as semanas sobre compatibilização de projetos, o mundo da obra e o mundo de projetos, certo? Vou estar deixando uma playlist aqui para vocês darem uma olhadinha nos outros vídeos. Inscreva-se no canal e acompanhe sempre o canal Exemplificando.